A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida com base no texto de Juízes capítulo 16, versículo 6. Trata-se da pergunta que Dalila fez a Sansão: em que consiste a tua força? Talvez você esteja atravessando momentos difíceis e alguém olhe para você e pergunte: como você está superando isso? E talvez, se você esteja fraco, cansado, abatido, eu quero te dar motivos hoje, dentro das Escrituras Sagradas, para você se reerguer, para você renovar as suas forças através da Palavra de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sansão foi levantado por Deus como juiz e como libertador da sua nação, numa época em que eles sofriam a opressão pelos povos do mar, conhecidos como os filisteus. Como Sansão tinha uma força sobre-humana e estava sempre vencendo os filisteus, eles contrataram Dalila para descobrir a origem da força de Sansão, de onde ele tirava as suas forças, como ele era tão forte, como ele poderia ser derrotado. Assim é o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas. Ele quer descobrir como minar as nossas forças, como minar o nosso ânimo para que nós possamos ser destruídos. Se lermos superficialmente o texto bíblico, podemos ser induzidos a pensar que a força de Sansão estava nos seus cabelos, quando na verdade não estava. Isto é um erro. A força de Sansão provinha do Espírito de Deus. Os cabelos eram o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Todavia, era o Espírito de Deus quem se apossava dele e lhe dava forças para vencer o inimigo. A força não está em nós, está no nosso Deus. Os filisteus, ou filistim em hebraico, eram os povos do mar que se alojaram na costa sudoeste de Canaã, e a partir dali eles empreendiam várias batalhas contra a nação de Israel. Havia uma diferença muito grande entre uma nação e outra, porque os filisteus eram guerreiros experientes, enquanto que a nação de Israel era uma nação agrícola. Essa diferença era muito grande porque, inclusive, os filisteus dominavam o ferro. Eles produziam armas, espadas, carros, enquanto que Israel precisava importar qualquer tipo de armamento ou suas enxadas, suas pás. Isto era usado às vezes como armas. Há um texto bíblico que diz que no exército todo de Israel, na época da monarquia, na época de Saul, só havia duas espadas, a de Saul e a de Jonatas, seu filho. Além disso, eles eram dados à guerra. Eles eram sedentos de sangue. Eles tinham no seu exército gigantes como Golias, e Golias tinha mais 4 irmãos, ou seja, pelo menos 5 gigantes na época de Davi. Eles também eram os únicos naquela região a ter ferreiros e a dominar o ferro, e por isso eles conseguiam produzir as suas espadas, o seu armamento, enquanto que na nação de Israel eles eram obrigados a usar lanças rústicas, a usar fundas e pedras. Os filisteus construíram cidades, já os israelitas se amontoavam em tribos e tendas. Os filisteus produziam armas de ferro, enquanto que os israelitas lutavam com fundas e flechas grosseiras. Os filisteus ameaçavam com carros de ferro e com espadas reluzentes. Já os israelitas usavam ferramentas agrícolas. Quando olhamos para a descrição do filisteu, o gigante Golias, do seu armamento, do seu porte físico, de toda a sua experiência de guerra, e olhamos para Davi, um jovem pastor de ovelhas, portando talvez um cajado na mão, uma funda com algumas pedrinhas no bolso, nós não conseguimos imaginar como este jovem poderia vencer. Por 40 dias, o exército de Israel ficou com medo. Todo mundo estava olhando para o gigante, para a descrição, para o currículo do gigante. Mas quando Davi chegou, ele olhou para o Deus de Israel. Está escrito em 1 Samuel capítulo 17 que Davi citou 9 características do Deus de Israel, enquanto que apenas 2 características depreciativas do gigante Golias. Então, onde está o teu foco? O exército de Israel e Saul olhavam para o gigante e ficaram 40 dias amedrontados. Davi chegou e estava olhando para o tamanho do seu Deus, do Deus de Israel. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te contar uma ilustração. Certa vez, um menino perguntou ao seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus?
Então o pai, pensativo, ouviu um som de um avião cruzando os céus. Então ele disse para o menino: Filho, qual é o tamanho daquele avião? Então o menino respondeu: Pai, ele é pequeno. Então o pai pegou o menino, colocou-o no carro e o levou ao aeroporto. Chegando ao aeroporto, ele mostrou um avião que estava lá taxiado, ou estacionado, vamos dizer assim. E ao que o menino olhou, e o pai perguntou: Filho, qual é o tamanho desse avião? Pai, este avião é enorme. Então o pai concluiu a lição: Filho, assim é Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior Deus é para você. Quanto mais longe você estiver de Deus, Deus é menor para você. Você sente que Deus está longe? Deus está tão distante de você? Hoje é dia de você se aproximar de Deus, de ter Deus mais próximo de você. E você verá a grandeza de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero concluir com 3 lições práticas para a sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer. Reconhecer que a força vem de Deus, não é sua força. Você precisa depender de Deus. A segunda atitude que você deve tomar é desistir. Desistir de usar seus próprios esforços. Esforços estranhos que não vêm de Deus. Tentando se auto-justificar. Tentando fazer as coisas da sua maneira. Você precisa confiar inteiramente em Deus. Está escrito em Isaías 40 que os jovens se cansariam, se fatigariam, enquanto você está se debatendo, tentando fazer as coisas do seu jeito. Deus não está operando. Entregue na mão de Deus. A terceira coisa que você precisa fazer é renovar as suas forças em Deus. Ou seja, você precisa esperar no Senhor, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Também está escrito que você precisa lançar a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Deus está de olho. Se Deus cuida das aves do céu, não vai cuidar da sua vida? Se Deus cuida do lírio do campo, não vai cuidar de você? Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se entregue a Jesus Cristo. Coloque nas mãos dele, não tire das mãos dele, deixa que ele resolva isso para você. Quando você ora, confie nele, porque ele é o Todo-Poderoso. A força de Sansão vinha do Espírito de Deus. A força de Davi vinha de Deus. A sua força também precisa vir de Deus. Em que consiste a tua força? A minha força está no Senhor. E a tua? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.